aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante aqui, que é do seu interesse. Nós já tivemos temas semelhantes a esse, mas não como esse. E eu tenho uma pessoa muito importante para você conhecer no dia de hoje, que eu já vou apresentar para você, onde nós vamos falar sobre temas que estão em alta e situações que você lida no seu dia a dia, na escola, na igreja, no trabalho, na sociedade. E eu digo que você não pode perder e não pode ficar de fora. Mas antes, vem aqui embaixo, aperta aqui o botãozinho inscrever-se, para você se inscrever já logo de cara. E aperta o botãozinho aqui, que é o botãozinho do sininho, para você ser notificado para todo o conteúdo novo que a gente colocar aqui no Espiritualmente, tá certo? Agora, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Robert Diego. Seja muito pastor, bem-vindo. Obrigado. Prazer a todos vocês que vão assistir, né? Estão assistindo. Eu sou o Robert Diego e a gente vai discorrer aqui sobre alguns assuntos, né? Eu gosto de falar, vocês vão ver, e a gente fala sobre bastante coisa. Então, a gente vai trazer esses assuntos. Deixa eu só apresentar quem ele é para vocês saberem. Então, o Robert Diego, ele é formado em teologia livre, estudante de filosofia e psicanálise, é palestrante nas áreas de sexualidade com ênfase em transexualidade e transtorno de gênero. Ele vai falar sobre celibato, raízes da homossexualidade, ideologia de gênero, vai falar sobre família, homossexualidade, espiritualidade, sentimentalismo, entre outros assuntos que a gente vai falar aqui. E sabe o que é interessante? Ele já foi uma mulher trans. E a gente vai debater esse assunto, que ele fica louco quando eu falo esse negócio. Ele vai ter que explicar por que não dá pra falar do jeito que eu falo. E a gente vai falar sobre esse assunto, porque hoje muitas pessoas estão aí perdidas sem saber. É uma realidade relativamente nova, né? Sendo abordada hoje nas escolas, sendo abordada nas famílias, até nas igrejas. Sim. E as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de lidar com esses assuntos, inclusive de sexualidade. Porque quando fala de sexualidade, os pais, eles ficam um pouco perdidos, os pastores, até mesmo os professores, e as pessoas, elas têm uma certa dificuldade de entender isso. E como você tem essa experiência na parte teológica, você tem essa experiência na parte filosófica, você tem essa experiência na parte de psicanálise, porque são coisas que você tem se aprofundado e tem estudado, então ninguém melhor do que você para poder trazer pra gente um pouquinho de tudo isso que você tem estudado e desenvolvido ao longo desse tempo. Aí foi, inclusive, há 12 anos atrás, se eu não me engano, 10 anos atrás, que você, né, era considerado, né, se apresentava como uma mulher trans. Sim. Mas que agora isso tudo mudou. E a gente já tem aí uma nova perspectiva, uma nova realidade. Agora não, 10 anos, né? Então vamos lá, vamos entender esse negócio. Vamos aí. Fala um pouquinho mais pra gente como que foi viver essa realidade e se apresentar como uma mulher trans, e agora o Robert Diego, teólogo e um cara extraordinário aí que você tem se destacado aí na sociedade, o senhor tem te levantado hoje. Que recorte, né? Você coloca aqui duas grandes coisas, porque são tempos muito próximos, né? Eu passei 12 anos vivendo como uma mulher trans e já tenho 10 anos vivendo como o Robert novamente. E são construções, e aqui a gente poderia pensar, é construção da mesma pessoa ou é construção de pessoas diferentes? Diga lá. O que você acha? Cara, de verdade, eu acho que você tem essa resposta. Isso é boa essa, né? Vocês viram, né? Mas é de pensar, porque a gente sofre uma metanoia e há essa alteração. Mas ainda resta alguma coisa daquele aprendizado? Porque aqui, se a gente for pensar na construção infantil, pensando principalmente em psicanálise, a gente é reflexo daquilo que a gente viveu na nossa infância. Sem dúvida. E ali as primeiras marcas vão ficando e vão fazendo o seu trabalho, bom ou ruim, vai acabar fazendo com que as pessoas, com o tempo, desdobrem em alguns caminhos que podem não ser muito satisfatórios. Sendo assim, quando eu penso esse tempo, né, eu passei dos 15 aos 27 anos vivendo, eu tenho duas coisas que eu falo que eu tenho analisado que é muito real para o brasileiro. Eu tenho dito que a criança, ela é exposta precocemente na nossa sociedade à sexualização precoce, o abuso sexual e o abandono. Então, é uma realidade muito presente. Só que, ao mesmo tempo, tem uma outra realidade presente, que são as igrejas.
Às vezes hoje, velho, né, a gente olha e faz umas críticas pontuais a todos os lugares que nós chamamos de igreja e que muitas das vezes funciona de forma duvidosa. E aqui eu vou dar um exemplo. Eu estava uma vez no ônibus e eu falei com Deus, Deus, eu passei perto de uma igreja, falei, Deus, mas qual é a finalidade de tanta igreja? E ali o Espírito Santo foi muito claro a me dizer que ali dentro daquele lugar as pessoas podem conhecer Jesus. E podem mesmo, eu creio nisso, né? Na soberania de Deus. E ele vai se fazer conhecido aonde ele quiser. Mas ali uma coisa que ficou clara para mim é que eles não desenvolvem maturidade. Eles vivem como cristãos imaturos, talvez, durante toda a sua vida. Mas o ponto ali é necessário para que as pessoas conheçam a mensagem do Evangelho. E aí, quando eu vejo... Aqui é a crítica de fora, né? E quando eu vejo essa realidade do abuso, e agora as crianças que também encontram essas igrejas em volta da casa e têm a curiosidade de entrar e ouvem a mensagem do Evangelho, elas acabam se tornando, a partir daquela realidade, conhecedores. E eu não estou dizendo convertido, né? Mas aquilo entra no coração. Às vezes de uma criança de 7 anos, 8 anos, que o pai e a mãe têm uma vida conturbada, e essa criança, muitas das vezes a gente tem várias experiências que elas são o ponto de conexão da família à fé. Então nós temos essas duas coisas que são marcantes. A mensagem do Evangelho que chega na infância e o abuso que chega junto na infância. Que essa é uma realidade que eu tenho visto muito no Brasil. Eu tenho observado isso com muita frequência. E sendo assim, se essas duas realidades elas estão em conflito, aqui o que eu vejo depois de adulto, né, esse conflito é entre o que eu sinto e o que eu creio. Então essa a gente tem aí a parte onde a gente fala sobre a espiritualidade e a gente fala sobre o sentimentalismo, é isso? É isso. Que a gente mais ou menos entra dentro desse desdobramento. Por quê? Qual a diferença entre espiritualidade e sentimentalismo, na sua visão? Porque a espiritualidade, ela não se move a partir do sentimento, ela se move a partir da convicção de fé. Então, você não sente para se mover, você não sente para perdoar. As pessoas acham que o perdão, por exemplo, é um sentimento. Você precisa sentir que você não tem mais mágoa ou tristeza, alguma coisa ali para poder perdoar. E não, é um exercício. Você faz isso entendendo que a nossa responsabilidade é perdoar as pessoas assim como Deus nos perdoou. Quando nós colocamos as pessoas para pensar justamente na base daquilo que elas sentem, a gente faz com que essas pessoas se tornem refém do sentimento. E o que é a questão da sexualidade, aqui as suas variantes, se não você municiar as pessoas de sentimentalismo? O que alguns escritores diriam até sentimentalismo tóxico, porque você acaba dando demais aquilo que as pessoas nem entendem. E elas não sabem nem o que sentem, muitas das vezes. Elas não conseguem colocar cada coisa no seu lugar. E como a gente está no ambiente cristão, a gente precisa dar nome às coisas. A psicologia vai tentar colocar tudo dentro de um campo, muitas das vezes, justificando certos comportamentos, patologizando alguns comportamentos. O que teologicamente a gente diria que não é esse o caminho. Por exemplo, a culpa. Eles tiram a culpa para que a pessoa não sinta o peso. Por isso que eles tiram o significado do pecado, que aqui é todo o começo, né? Eles tiram o pecado original como centro motor de destruição da sociedade do homem. Colocam a ideia russoniana de que a sociedade é boa e o homem é bom, a sociedade corrompe. Então aqui é uma nova perspectiva de enxergar. Eu sou bom, eu nasci bom, né? Como as pessoas pensam, uma tábua rasa. E com o tempo eu vou adquirindo coisas e eu vou me corrompendo, mas teologicamente a gente sabe que não, nascemos já com pecado original, desde quando nos concebeu a nossa mãe, já nos concebeu em pecado. Sendo assim, aqui a gente tem como vamos interpretar essa realidade. Então eu interpreto a partir dessa questão que agora eu sou uma pessoa boa e as coisas me fazem mal, ou eu sou uma pessoa má. E se eu sou uma pessoa má, eu tenho uma culpa em mim, que é o pecado, eu preciso de libertação do pecado. Se você tira o pecado, você vai colocar outra coisa aí no lugar da culpa, é o que a psicologia tem tentado fazer, né, em alguns pecados pontuais. Por exemplo, ontem apareceu uma nova síndrome, chamada síndrome de Fortunata. São mulheres que só sentem atração por homens casados. Então eles já patologizaram... A Bíblia já tinha isso, algo, né? Que pra gente se chama adultério, né? Então eles colocaram uma outra roupagem. E é isso que a gente está vivendo muito nessa realidade. Quem vai falar sobre isso também, que vale a pena a gente ler, é John
John MacArthur, falando na Sociedade Sem Pecado. Porque quando a psicologia entra ditando a regra pro mundo, que é isso que ela vai fazer, né? Tudo passa quase por ela, agora ela se tornou uma divindade. A psicologia psicanálise, tem 70 né? anos, né? A psicanálise vem primeiro com Freud, abre o espaço, depois a psicologia vem e se tornam as deusas do Ocidente aí, tentando entender o ser humano e criar uma cosmovisão a partir delas. E quando ela aparece aí ditando a regra, ela vai fazer com que a gente pare de olhar teologicamente e pense de forma psicológica. Então quer dizer que o que não pode tocar hoje nas pessoas é ferir o sentimento delas, porque elas são vítimas, porque elas não podem sofrer. E as pessoas têm que viver aquilo que elas sentem vontade, que é o seja feliz, faça o que seu coração mandar, todas essas regras. Isso aqui é o quê? Estão sendo alimentados o tempo todo por isso. Agora, no campo da espiritualidade, não. Que é onde eu acredito que nós precisamos voltar para a teologia como intérprete da realidade. A partir de qual óculos a gente enxerga a nossa realidade? Se não é teológica, nós estamos enxergando por algum lugar. Qual é que estamos enxergando? Por isso que nós precisamos voltar, realinhar como cristão e enxergar tudo a partir de uma perspectiva bíblica teológica. Porque aí a gente vai colocar cada coisa no seu lugar. Se a gente vai falar sobre homossexualidade, colocar ela no seu devido lugar. Se a gente vai falar sobre o adultério, colocar ele no seu devido lugar. Até a ansiedade mesmo, né? Que é quase que falar sobre ansiedade, é óbvio que tem patologia, pessoas que sofrem, mas tem pessoas que sentem ansiedade por conta de algo que é fruto de um pecado, muitas das vezes. Essa pessoa é descrente, essa pessoa é inconstante, essa pessoa ela é insegura, essa pessoa tem falta de fé, muitas das vezes. E aí a gente acaba colocando tudo no mesmo lugar e usando uma palavra para definir todas as coisas. Sendo assim, o que eu procuro em teologia e em espiritualidade é dar nome às coisas. As coisas têm um nome. E a partir de qual lugar eu as nomeio? Eu prefiro nomeá-las de acordo com aquilo que a Bíblia as chama. Você sabe que dentro do ponto de vista terapêutico, a gente coloca nome nas patologias, né? Então, por exemplo, o que é uma emoção? Uma emoção é um conjunto de sensações físicas. Entrando aí na parte de sentimento, já que você está trazendo essa parte de sentimento. E eu tive a oportunidade de estudar com o Dr. Richard Bandler, que ele é um dos criadores aí da programação neurolinguística. E ele fala o seguinte: o mapa não é o território. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Se eu pegar agora um globo do mundo, né? O globinho do mundo, aqueles pequenininhos que a gente tem, e eu pegar ele e eu jogar ele aqui e bater aqui na mesa, ele vai picar. A gente não vai balançar aqui na Terra porque eu tô picando o globo. Por quê? Aquilo é uma representação. Ou seja, eu vejo hoje que você falou aí sobre o óculos. Existem pessoas que estão construindo a sua mentalidade com base nas visões que estão sendo passadas para elas, justamente nessa parte da infância. Eu acho que a infância e as crianças de hoje, elas estão sendo muito agredidas com filosofias, com ideias, com narrativas. Porque eu sou alguém que teve na infância, aos 10 anos de idade, abuso. Eu fui abusado sexualmente aos 10 anos de idade. Eu fui ativado sexualmente muito cedo. Então, essa parte de sexualização, essa parte foi algo que eu tive que lidar logo muito cedo. Então, eu não tive os princípios e os valores instruídos dentro da minha casa para mim ainda na minha infância. O que gerou? Um cara completamente perdido. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha uma direção, eu não tinha um caminho a seguir, eu tava procurando me entender na sociedade. Por que eu tô trazendo isso? Porque dentro daquilo que você fala sobre o transtorno de gênero, como que você se enxergava na época em que você teve que lidar com isso, e o quanto hoje você falou aí a respeito do abuso das crianças na infância. Sim. Você falou a respeito do ambiente, né, onde as crianças são criadas, o ambiente familiar e a interferência nisso das crianças. E você falou um pouquinho sobre como que foi assim para você na idade de 15 anos. Sim. Tá. Como que hoje as pessoas, elas podem entender esse transtorno de gênero e como as pessoas devem lidar com isso hoje? Porque elas estão lidando com isso. E existem pautas, inclusive, políticas que estão defendendo que isso é algo que a gente tem que aceitar. Como você
orienta essas pessoas a lidar com isso? Não é nada muito simples quando a gente vai olhar para a construção do gênero. Porque a gente precisa sempre fazer essa volta a partir de qual momento apareceu no pensamento a possibilidade de fazer essa desvinculação da consciência para o corpo, da consciência para o físico. Porque é isso que ele vai fazer. Vai colocar como se a consciência fosse livre para decidir ser quem ela quiser, mesmo diante da limitação imposta pela biologia. O que predomina aqui? O corpo ou a mente? Quem manda mais? É mais ou menos essa ideia. Aí, como você vai ter depois uma visão de interpretação da sociedade a partir de um ideal mais marxista, que aqui eu estou pensando no século XIX, é quando eles vão colocar que há pessoas que vão defender que você pautar a vida numa questão extremamente biológica é opressivo. Por isso que eles vão desconstruir o ser humano a partir daquilo que o John Money, se eu não me engano, foi o primeiro, ou o Stoller, mas foi o Money que falou primeiro, quando ele coloca o gênero como essa possibilidade. Porque ele é uma coisa abstrata, você não consegue definir ele, uma coisa abstrata que ele pode ser inclinado, ou você pode fazer com ele o que você quiser. Por isso que no início vai dizer que ninguém nasce mulher, mulher se torna. Porque essa possibilidade de flexionar o gênero da forma que uma pessoa bem entender. Eles usam isso mesmo para fazer esse descolamento. Aonde que no início é consciência e corpo. Então o gênero é essa parte da consciência que define você, como você quer se apresentar para a sociedade, para as pessoas. É isso que eles vão dizer. Então eles vão fatiar o ser humano em 3. Que é mente, consciência, gênero. Atração sexual, coração, e sexo biológico como algo anatômico apenas. E aí aqui que eles vão fazer a nova concepção, aspas, científica do ser humano. Essa é a questão, porque de início era só no meio acadêmico, dentro dos filósofos, que essa discussão começou a fervilhar. Mas depois isso se tornou um padrão imposto para toda a sociedade como uma nova ciência. A teoria do Big Bang, é a mesma ideia do que está aqui. Eles estão refazendo a forma de a gente enxergar o ser humano. E esse é o ponto, porque se eles definem o ser humano numa construção social, eles estão refazendo uma nova construção social. Por isso que as crianças hoje, isso está muito em voga, né, em todos os lugares, e quase todas as matérias têm que falar isso, porque é a permissão que eles dão para essa pessoa se enxergar. E aqui o que eu quero pensar é, tem pessoas que vivem esse conflito? Tem. Mas o porquê elas vivem um conflito? Eles não querem investigar a causa. E não existe nada sem uma causalidade. Não, toda causa tem Tudo efeito. precisa acontecer porque teve um ponto de início. Aí eles estão dizendo, não, isso é natural, a pessoa nasce assim. Não é real. Porque quando a gente pega para investigar, como você acabou de abordar o seu caso, exposição precoce à sexualização precoce com 10 anos, a gente vai pegar as pessoas que têm problema no gênero, como eu vou me colocar aqui, essa pessoa que teve problema no gênero, mas o meu problema central era com a referência masculina. O que o homem simbolizava para mim? Então, as primeiras memórias que eu tenho de um homem é o homem que tocava o meu corpo. Para mim, quando o homem tocava o corpo, era sinônimo de amor, de carinho, de atenção. Era a forma do homem demonstrar amor. E aí, a primeira vez que eu vi um filme pornográfico, eu vi um homem e a mulher ali, né, tendo relação sexual, eu tinha 7 anos. Foi o momento que eu entendi que se o homem tratava a mulher daquele jeito, porque ser mulher era bom. Meu Deus, olha a construção. Porque na sua cabeça, referência de carinho e amor era o sexo. Olha, isso tá no inconsciente. É óbvio que essa investigação eu fui fazer depois de adulto, né? Tentar chegar nas raízes. Mas é que a gente não pode entrar nesse ponto. Porque a gente não pode investigar. Quem disse que você tem que investigar algo que é natural? Por que você quer investigar? Você quer que a pessoa reorienta? Entende como é a discussão aqui? Sim. Por isso que é interessante quando a gente é honesto e abre o jogo, porque não existe problema de sexualidade, homossexualidade e transexualidade inata em si. Ah, sim, desde que a gente observe numa questão teológica. Todos já nascemos
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso é uma condição natural do ser humano. E se pecou, cada um vai inclinar o seu coração para onde lhe trazer benefícios. Porque o pecado nada mais é do que satisfação e benefício. Agora, se é na homossexualidade, no prazer, ou se é na heterossexualidade, numa promiscuidade, se é, né, na pornografia, e não importa o lugar, pode ser na ira, na violência, na agressão, na mentira. A gente vai procurar esses lugares. Esse é o ponto. Se a gente não pode investigar os fatores que podem ser secundários na causa de uma orientação homossexual ou numa transexualidade, então a gente foi tolhido a possibilidade de fazer uma investigação. Se você tirou e você permite que todas as crianças hoje ouçam que é possível ela ser o que ela quiser, você está dando margem para uma confusão na cabeça de crianças que não sabem nem o que é ser homem e mulher, como era o meu caso. Porque aqui isso ficou tão profundo na minha mente, eu sempre cito isso, porque é muito real, e aqui eu sempre falo para quebrar a narrativa das pessoas que dizem, você deixou de ser trans porque você nunca foi. Que loucura, né? E os anos que eu vivi como trans, eu era o quê? Um alienígena, mas eu era um alienígena, né? Aí eu vou dizer, eu era um alienígena, né? Agora, então quer dizer que tem trans hoje que é alienígena? Vivendo como eu vivi, tem gente que pode estar vivendo hoje, assim. Na realidade que a gente tá vivendo, daqui a pouco vai começar a aparecer, né? A pessoa vai se dizer, eu sou alienígena. Não, já dizer tem, o contrário. já tem. E aí, se eu vivi aquela realidade, né, e eu tô enxergando e faço essa leitura de quando pode ser que isso iniciou, nós poderíamos fazer isso com todas as pessoas. Mas, se tratando de algo político, é óbvio que a gente não vai conseguir espaço, uma vez que eles querem que quanto mais pessoas... É intencional, né? É intencional. Quanto mais pessoas professem aquilo que eles acreditam, melhor é. Quando eu olho, então, para minha construção aqui honesta, é essa. Mas tudo vai partir daquele lugar que, para mim, era bom todas as vezes que eu estava com um homem. Então, aqui é o lugar onde eu analiso e não vejo um abuso. É óbvio que, juridicamente, uma criança exposta à sexualidade abaixo de 14 anos é uma pedofilia. Mesmo que seja uma criança cometendo pedofilia com uma outra criança ou um adolescente cometendo com uma criança. É a mesma coisa. Os dois estão cometendo um crime, mas não é passível de punição. É um ato infracionário. Mas o que nós precisamos lembrar é que eu sempre tenho dito, os adolescentes são os maiores abusadores, mas a gente nunca chega nesse lugar. A gente nunca chega nessa discussão, que a gente acaba abrindo a sexualidade com pessoas muito próximas, primo, irmão, parente e tudo, porque essa proximidade permite ali na fase de descoberta que a gente vai descobrindo o corpo de uma forma que não é sadia. As pessoas vão dizer que faz parte do desenvolvimento, mas biblicamente a gente está dizendo que não. É por isso que a gente precisa saber a partir de onde nós vamos falar. Porque se a gente fala, dependendo da ciência que a gente quer utilizar, a gente quase não tem respaldo para justificar que isso é errado. Eu procurei uma matéria para escrever de uma doutora que estava dizendo que era necessário que as crianças se masturbassem. Eu fui procurar rebater aquilo. Não tinha nenhuma pessoa que falava contrário àquilo. Olha que eu entrei no Google e procurei. Não aparece. Você chegou em alguma conclusão? Qual o real motivo de não ter pessoas que se posicionam? É porque existe uma restrição? Existe algo que... Eu acho que não, eu acho que é uma massificação mesmo da informação. Eu vou na informação que eu acredito, que eu penso. Então, se você tem um Estado e professores que desenvolvam ali a forma das pessoas de pensarem e aprender, e eles massificam aquilo ali na cabeça da pessoa, e a pessoa não tem o domínio mínimo teológico, que é a realidade de quase 90% do Brasil, para conseguir entrar num lugar e não ser influenciado por aquilo ali... se a pessoa ela não tem, então, esse domínio, ela vai pensar mais a partir dessa perspectiva profissional do que cristã. Quer dizer que aqui eu vou simplificar. No domingo ela pensa como cristão, na segunda-feira ela já não pensa mais. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, durante a sua semana, ela pensa como ateu. Isso é o problema nosso, porque a gente separou o lugar da espiritualidade e o lugar da profissão ou da vida secular. Então, se a gente não conseguir fazer uma unificação disso, a gente vai continuar tendo dualismo do pensamento. Exemplo, o Espiritualmente Podcast. Eu vou agora só contextualizar o surgimento dele, motivo real, razão da existência desse podcast. A gente percebeu, a gente encontrou a necessidade de ser falado.
assuntos pertinentes à inteligência emocional, à mente, dentro da igreja. Por quê? Quando a gente percebeu que erros que estavam sendo cometidos pelas pessoas dentro da igreja eram erros que poderiam ser evitados com o mínimo de inteligência emocional, porque eram pessoas extremamente espirituais, eram pessoas de oração, mas no dia a dia não conseguiam conter seus impulsos. Então, a gente trouxe o Espiritualmente Podcast justamente para quê? Para trazer isso para o meio cristão, onde as pessoas pudessem enxergar que, sim, elas são espirituais, mas que também elas são pessoas naturais, e que nós somos corpo, alma e espírito, e que nós devemos avaliar esse ponto e não ignorar nenhum deles. Porque quando você ignora alguma coisa, você permite que aquilo continue existindo e cumprindo papel positivo ou negativo. Então, por exemplo, o que eu vejo é que essa realidade hoje, pode ser que eu esteja errado, mas ainda não tem estudos mais elaborados, desenvolvidos, porque as pessoas ignoraram isso durante muito tempo e agora isso está começando a vir à tona por conta de algumas pessoas que disseram, epa, não, eu não concordo, eu acho que não é bem por aí. Eu acho que deve ter algum caminho, que é o que eu e você estamos fazendo aqui hoje. Sim. Porque eu não acredito que isso veio do nada e que simplesmente apareceu e que isso sempre existiu. Não, eu acho que existe alguma coisa aí que precisa ser avaliada e é o que você está trazendo aqui hoje a respeito dessa questão do transtorno de gênero. Por quê? Você traz base científica com questões de pessoas que estudaram isso. A gente estava falando nos bastidores a respeito de uma pessoa que traz isso de forma teológica, que tem um nome, a moça... Não, é que uma das pessoas que mais fala de sexualidade hoje no Brasil e assim, sobre imoralidade é a Andréa Vargas. Ela tem sido uma referência nessa área pra gente. E quantas pessoas que estão surgindo hoje, assim como você, a gente tá aqui com o Riquelmo também, que ele tá aqui nos bastidores. Dá um oi aí, Riquelmo. E aí, galera? Tá aqui o Riquelmo, ele já participou aqui do podcast. Sim. O Flávio tá aqui também, mas ele tá... foi lá e já volta. Daqui a pouco ele tá aí. E a gente tá aqui com o Robert. Então, quer dizer, olha quantas pessoas que estão sendo levantadas por Deus hoje para falar desse assunto e pessoas que estão se aprofundando, como você que tem se aprofundado, se especializando para falar com ainda mais propriedade, com base em conhecimento, estudo científico. Então, quer dizer, existe hoje uma possibilidade das pessoas que estão assistindo a gente hoje a confiar de que elas podem lidar com isso de forma segura, porque hoje existe uma insegurança das pessoas tocar no assunto, falar. Por que há uma insegurança, pastor? Por quê? Porque foi tolhido ao cristão o direito a expressar a sua opinião em locais públicos. Você pode ter a sua fé e falar o que você acredita dentro da sua igreja. Não dentro da universidade, do lugar da discussão. Não em praça pública, no lugar da discussão. Não em qualquer outro lugar. Porque eles tiraram a possibilidade que a gente tinha e agora a internet devolveu pra gente esse lugar de opinar. Não. Eu vou pensar aqui de uma forma diferente. Porque se a sua lente para enxergar essa realidade é uma lente psicológica, eu tenho o direito de usar uma lente teológica para enxergar a vida. E todo cristão deveria usar essa lente para enxergar a realidade. Esse é o ponto. Mas como que nós vamos fazer com que eles tenham esse domínio sem que a gente esbarre na construção do nosso país? Porque nós fomos, em grande maioria, construídos na ignorância. Isso é cultural em vários assuntos, em várias áreas. Hoje que está dizendo que as pessoas ganharam a emancipação depois de governo tal porque colocou eles na universidade, mas isso é lorota, para criar militante, porque não sai dali pesquisadores. É a minoria. Você forma um monte de mão de obra para se tornar advogado, mas você enfia na cabeça deles uma única forma de enxergar a realidade. Tipo, isso não é discussão. E se essa é a nossa construção, e a construção também teológica nossa, era que você não precisa de teologia, você não precisa aprender, você precisa só da espiritualidade, você precisa de um relacionamento ali espiritual e fazer o que você quiser, pular, rodar, falar um monte de lorota, que é isso que basta, a experiência em si. O que eu sinto é o que basta, que a gente volta na questão do primeiro lugar.
Mas isso a gente vê hoje, não é um reflexo de agora. Isso é um contraponto que vai acontecer no iluminismo. O contraponto é colocar o romantismo chegando e falando o coração das pessoas mesmo. É isso, mas a gente está vivendo muitos anos. E aí o que o cristão faz nesse ponto? Ele começa a ganhar influência, chamando as pessoas ao arrependimento, à conversão, ao novo nascimento, mas dizendo para elas que elas não tinham que se preocupar com estudar, com se profissionalizar, com se tornar intelectuais e nem acadêmicos. Aí o cristão que criou todas as universidades quase no mundo, em todos os lugares, ele cede aquele espaço para as pessoas que são ateus dizerem o que desejam. E ali a gente vai perdendo o lugar de formação do pensamento do Ocidente, porque a gente entregou e a gente só queria viver da espiritualidade. E isso aqui é um reflexo claro, a gente pode ver, né? Eu vou citar a denominação, porque quem mais falou de Jesus no Brasil, no geral, foram as Assembleias de Deus, e hoje a gente enxerga eles abrindo mais espaço para o aprender. Mas há anos atrás, não, você não podia aprender. E aí, até as escolas bíblicas dominical eram massificadas com a revistinha, como é até hoje. Óbvio que eles vão colocando algumas coisas novas, hoje melhorou muito, mas antigamente você não podia ir, você ia malemar até o ensino médio e pronto. E você tinha que fazer a obra de Deus, cantar e pregar, como se profissão não fosse a obra de Deus. Como uma pessoa ter a sua vocação não fosse a obra de Deus. O que nós estamos fazendo é tentando derrubar o dualismo que foi criado de separação entre sagrado e profano. Porque só assim a gente vai colocar pessoas que vão chegar em vários lugares. E é o lugar que nós precisamos voltar. Então a internet trouxe a gente para esse lugar da reflexão. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Ou o que é ser cristão? É passar 40 anos na igreja ouvindo o que os outros têm para falar e não ser capaz de ensinar nada a ninguém? Só receptivo? Não, isso é um consumidor da fé. Isso não é um discípulo de Jesus. Porque o discípulo de Jesus, ele vai fazer discípulos. É inevitável, é inerente a quem nasceu de novo dizer para as pessoas qual é o motivo, qual é a razão da nossa fé. Nós estamos aqui explicando para as pessoas que não basta, a fé ela não é sentimental. Ela tem fundamentos no sentimento, que a gente pode falar na fé e na razão. Então nós estamos usando tudo isso de comum acordo para mostrar para as pessoas que a minha responsabilidade é dizer para elas que eu enxergo o mundo a partir do cristianismo, não de outro lugar. Eu não enxergo o mundo a partir do que Freud disse. Eu não enxergo o mundo a partir do que Rousseau disse. Não, eu enxergo o mundo a partir daquilo que Jesus disse e que os apóstolos continuaram. Então essa é a minha perspectiva. Então eu enxergo a Bíblia como um todo, como é ela que está me dando as diretrizes, porque ela tem tudo o que eu preciso. Sendo ela a minha regra de fé e prática, eu preciso olhar para ela como interpretadora da realidade, como ela é. O mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Ela vai ficar inalterada. E diante disso, os cristãos, eles entregaram, né, o seu coração a uma forma de pensamento. E aí eles acabam tendo esse choque quando a gente vem falar para eles, cara, o seu pensamento, ele é secular. O seu pensamento, ele é influenciado de forma completamente contraditória com aquilo que as escrituras dizem. E aqui o choque central nosso, falando na questão de transexualidade, é porque Deus definiu o homem e a mulher. Deus criou um padrão no Éden, replicado por Jesus em Mateus. Se é um padrão, qualquer coisa que foge desse padrão, uma nova interpretação da realidade, isso daí é completamente um choque com aquilo que já é definido antropologicamente pelas escrituras. Sendo assim, com qual verdade eu vou ficar se elas são excludentes? Eu prefiro ficar com aquilo que as escrituras dizem, com o que a história disse. Porque trazer esse campo novo hoje, onde fatia o ser humano dessa forma, para mim me parece mais uma aberração que possibilita o ser humano a se tornar um nada. Porque se eu posso ser tudo, óbvio que eu posso também me tornar um nada. Se eu posso desfazer quem eu sou. E aqui os lugares mais simples a gente vê desconstrução do masculino e feminino, que as transexualidades masculina e feminina, mas daqui vão ter outras desconstruções que a gente vai perder de vista. A gente vai ter mais de 600 e tantos gêneros aí, porque ele pode ser flexionado como a pessoa quiser.
Pode ter um transage, pessoa que muda a idade, pode ser uma pessoa que seja um trans animal, que se sente não pertencente à raça humana, mas à raça canina que seja. E aí abre brecha pra todas as Não, formas pode de tudo. amar, né? Como Estamos diz aqui no com o mundo. Igor, pessoal. Essa voz não é do além, é a voz do Igor, como vocês já bem conhecem. Ô Igor, mas então, não e é intencional isso, É porque intencional. é mais fácil É você intencional, conseguir fazer uma destruição política em pessoas que não têm valores morais e freios. Qual a solução pra gente conseguir conscientizar essas pessoas para que elas não se tornem essa massa de manobra? A única solução possível para isso é que a gente ofereça para essas pessoas conhecimento bíblico de qualidade. Como que eu vou ensinar uma pessoa a pensar se eu não colocar nela as ferramentas necessárias para que ela pense a realidade? Ela precisa ter domínio teológico. Ela precisa aprender. Mas você tem uma criança... Como uma pessoa que está aqui hoje ouvindo a gente e ela entende que ela precisa ter domínio teológico, ela deve agir. Ela Quais são os precisa, passos que ela deve precisa dar? o quê? Ela precisa ter experiência com a Bíblia. Né? Por que Deus decidiu se revelar de forma especial através das Escrituras? Para que ela fique de enfeite na nossa casa ou aberta no Salmo 91? Amarelando. Não tem sentido. Por que Deus decidiu falar com a humanidade de forma especial através de livros? Se não fosse para ler. Porque a única forma que nós temos de mudar a mentalidade é através de uma nova mentalidade. Como você cria uma nova mentalidade? Através de novo conteúdo. O problema é que as pessoas se convertem ou vêm para as nossas igrejas, mas não muda de mente. Se você não muda de mente, como você vai conseguir resultado, solução? Não tem como, você precisa mudar a sua forma de pensar. É evidente na nossa vida que saiu dessa realidade mais transtornada aqui, porque há uma alteração na forma da gente imaginar. Então eu imaginava que era natural que eu fosse uma mulher trans, mas quando eu me deparo com a mensagem do evangelho, eu enxergo que não, que aquilo ali é uma construção que eu fiz de acordo com as experiências que eu tive, eu achei que aquilo ali era algo que Deus validava, porque eu criei uma ideia de Deus que não é o Deus bíblico. Agora, quando eu me deparo com as escrituras que definem todas as coisas, eu olho e vejo que a minha percepção da realidade era extremamente correta. É, João E 8:32, né? Conhecereis a verdade. É isso. E a verdade. E esse é o ponto, mas Então, é as que... pessoas se convencem de uma verdade que é uma mentira. Mas Esse não, é o ó, problema. então não tá é bom, tá sobre bom. um ponto de vista teológico, é um ponto de vista humano. Só é um que homem falando. aqui a gente precisa fazer um recorte. O Igor gosta de recortes. A gente precisa fazer um recorte para pensar. Diante do desafio que nós temos, a desconstrução, ela não é na sexualidade apenas. Ah, não. Sem dúvida. A desconstrução, ela parte também no texto. A desconstrução passa na interpretação. Sim. A desconstrução Exegese, passa hermenêutica. como você enxerga a realidade. Então, o que eu mais ouço cristãos falarem, e aí eu ouço, dou até risadinha, é cada um tem uma interpretação. Essa é a sua interpretação. Uau. Ah, nossa, mas essa não é a minha. Isso é uma visão secularizada de interpretação de texto. Sim. E aí? Então, nós estamos diante de um desafio. Deus pode falar conosco através das escrituras de uma forma diferente? Pode. Experiencial, a Bíblia é viva e Deus fala. Mas não é para ensinar. Para ensinar é diferente. A gente precisava de um podcast com Luiz Saião e Robert Diego. O que sou eu perto do Luiz Saião? Eu olho pro Não, professor mas e falo, professor, Mas sabe o que é sou eu, interessante? professor? Mas sabe o que é interessante? Ele tem a profundidade no texto bíblico. Muito. Então, assim, essa profundidade, tanto que a gente trouxe ele aqui, ele participou de um podcast com a gente, onde ele falou sobre o futuro da igreja, o futuro da igreja brasileira, o futuro da igreja, enfim, moderno, o futuro da igreja moderna no Brasil. E assim, a profundidade que ele tem dos textos por causa justamente da interpretação das escrituras no original. É isso. Nas escrituras no original. Sim. Porque os textos bíblicos, eles passam por muitas alterações, porque não tem como a gente trazer
a parte da língua hebraica pro Brasil e ter 100% de acerto, porque uma coisa que está sendo dita lá, muitas vezes, inclusive, o próprio texto bíblico, na sua interpretação na época, há mais de 2000 anos atrás, é completamente diferente para a realidade que a gente vive hoje, inclusive dos memes, né? Então, quer dizer, a linguagem hoje da geração TikTok complica um pouco a interpretação. E a validação do inútil é o que complica ainda mais. Porque muitas vezes aquilo que é útil é ignorado e aquilo que é inútil é supervalorizado. Se a gente olha para a realidade do Brasil, muitas vezes a gente vê influenciadores cristãos na internet que estão falando um monte de besteira e estão sendo alvoroçados, milhões de seguidores sendo levados nas igrejas, simplesmente porque está sendo validado como um influenciador cristão. E, no entanto, um cara como Luiz Saião, que te leva ao aprofundamento das escrituras para você entender um texto no original e você conseguir compreender a visão divina, de fato, no contexto original, muitas vezes não tem essa valorização. Então, é começar, na minha opinião, a valorizar aquilo que realmente precisa ser valorizado e começar a desvalorizar aquilo que não deve ser valorizado. Porque uma situação como essa nos mostra que a igreja tem se perdido naquilo que realmente importa e que ela deve voltar às suas origens. Esse é o ponto. Então, não é sobre a gente modernizar a igreja, mas é sobre a gente voltar às suas verdadeiras raízes e começar a focar naquilo que realmente importa. Isso salva a igreja. Isso salva o cristianismo. E não invalida aquilo que já foi ensinado. E por que a gente precisa ter essa compreensão qual é o espírito da época, quando ele está falando? Porque o que eu mais vejo é as pessoas reproduzirem aquilo que é, para quem volta um pouco no passado, você olha e fala, cara, isso aqui ele tá reproduzindo, mal reproduzido, o que alguém tá dizendo. Para que a gente não incorra no erro de querer colocar uma interpretação ou uma pregação, como acontece hoje nas igrejas, onde a pessoa fala o que ela deseja, impede igualdade com o cânon bíblico. Não tem como fazer isso. A gente precisa entender que aqui é o ponto. A gente criou muitas pessoas que falam de fé, de religião, que seja, mas elas não são preparadas para isso. Você é preparado para tudo. Você não é médico sem um CRM. Você não é um engenheiro sem um CREA, né? Você não é um psicólogo sem o CRP. Diante disso, como é possível que as pessoas podem chegar a um nível de um pastorado sem que elas tenham o mínimo possível de conhecimento para poder ensinar um livro antigo escrito em 3 idiomas antigos para os dias atuais? Isso aqui deveria ser o mínimo. Alguém fala hebraico, aramaico e grego, hein? Não, então, isso aqui é o mínimo, porque essa é a realidade. Essa é a realidade. O que pra gente é difícil. O que pra gente é difícil, mas quando a gente volta no começo da história cristã ali, você vê Agostinho de Hipona falando, escrevendo, ele tem uma facilidade porque no período ali pra eles, o domínio das artes liberais era muito natural. Eles interpretavam um texto na maior clareza, na maior facilidade. E quantos... Eu vejo, por exemplo, o Luiz Saião, às vezes não pega nem a Bíblia, cara. Mas o que sai da boca dele? Porque é isso, é a profundidade, a experiência. E o que a gente vê é que isso, quando a gente passou a Revolução da Francesa do século XVIII, a gente acabou perdendo o espaço que a igreja tinha de influência intelectual também. A igreja perdeu o ensinar as pessoas. Aí a gente acabou achando que o Estado é capaz de ensinar. O Estado vai ensinar o quê? Se o Estado é ateu... E o Estado se tornou o ditador, aquele que fala para as crianças. Se uma mãe quiser fazer homeschooling hoje, ela é quase processada pelo Estado, porque a criança tem que ser do Estado, o Estado tem que dizer para ela o que ela precisa saber. Entende? Então, assim, nós precisamos do mínimo. A gente tinha um ensino religioso nas escolas. Hoje a gente e eu nem falo nem tanto do ensino religioso, pastorzão. O que eu tô pensando aqui é, se você dá a capacidade mínima de uma criança ser alfabetizada e ela dominar a língua portuguesa e ela dominar a lógica da matemática, só isso. Você é capaz de fazer com que ela se torne algo assim. Esse deveria ser o dever
do Estado como No mínimo. educação. Mas não é o interesse dele, porque ele quer Não. que você socializa. Sim, exatamente. Ele quer que você tenha um convívio social com os outros. Então, vamos lá, aproveitando aqui. Você acha que o sistema educacional do Estado é confiável? Assim, nós precisamos de honestidade quando a gente vai falar das escolas. Em 2 pontos. Primeiro, porque muitas crianças são vulneráveis e a escola é um lugar que muitas das vezes possibilita uma denúncia de abuso, de violência, de abandono. Mas, em contrapartida, no nível de desenvolvimento das crianças, a escola não tem esse interesse. Porque ela não acha hoje, que essa é a ideia que vem principalmente de quando a gente está pensando no Paulo Freire, que as pessoas têm a capacidade de chegar no conhecimento por elas mesmas. Então eu vou chegar nesse lugar, eu vou entender física, química, matemática, português, sozinho, no meu tempo. Pode ser que o meu tempo não é o tempo do outro, e a gente precisa respeitar isso. Então você não infere conhecimento. O professor não está ali para passar um conhecimento, ele está ali para troca de conhecimento, porque tira o lugar da autoridade. Porque qualquer autoridade, na visão marxista deles, que é o ponto de partida, é opressora. Nós temos toda essa construção aí que precisa ser analisada. É óbvio que a escola só por si não dá conta. Se os pais fizessem a sua obrigação, que é ensinar, que é o educare, a escola ensina e os pais educam, a gente teria aqui um bom desenvolvimento. Mas os pais não aprenderam isso. E as igrejas não ensinaram, porque o contraponto aqui do mundo, o contraponto, a maior luta que nós temos, não é capitalismo e comunismo. Isso é loucura. O comunismo só sobrevive onde tem capitalismo. Ele sobrevive do capitalismo. Não é aqui o maior conflito. O conflito que é real é comunismo / cristianismo. Que é o que está Esse acontecendo é o hoje. verdadeiro conflito. É essa a verdadeira luta. Como que você enxerga o homeschool como uma ferramenta fundamental hoje para a realidade que a gente está vivendo de uma escola não tão bem preparada para o ensino dos nossos filhos? Mas aqui a gente tem um problema social, porque como a gente vai tentar falar para as pessoas que há possibilidade de homeschooling se isso só atinge pessoas que são de classe média alta? Certo. Entende? Então, agora, quando é a mãe solteira que tem 4 filhos, precisa deixar na escola para ir trabalhar. O que fazer? Essa é a realidade do Brasil, essa é a realidade da favela, essa é a realidade da periferia. E nessa realidade, a mãe que nem é alfabetizada, muitas vezes é analfabeta, vai conseguir fazer isso como? Como que ela vai ensinar todas as coisas? Ela precisa ser instruída primeiro. E essa realidade, o que fazer? Eles precisam desse contato com a escola, é inevitável, não tem como tirar do todo, mas aqui eu volto à minha crítica. Eu acredito que a igreja faz um papel muito ruim, porque se o Estado quer que as crianças não dominem o conhecimento para que elas se tornem oposição, de certa forma, elas têm domínio dos textos e também da lógica, se o Estado não deseja isso, porque ele prefere militante na universidade do que boas crianças instruídas, a igreja da mesma forma. Porque se você dá o espaço para que as pessoas entendam, você dá o espaço para elas criticarem. Mas, pastor, o que o senhor está fazendo está errado. A Bíblia não diz que não é por aí? Aonde que está a isonomia? Aonde que o senhor coloca aqui, claro, todas as coisas? Porque cadê a transparência de tudo? Aí aqui você gera pessoas críticas. E quem é que tem o domínio que deseja pessoas críticas? Que aqui é a teoria crítica sistêmica, né? A teoria crítica que eles tanto falam, né? É aqui que eles vão fazer isso. Que o que é o meu ponto, é interessante você fazer a crítica pontual, mas uma pessoa que faz uma boa análise crítica faz análise de tudo. Então você faz em todos os ambientes, inclusive na sua filosofia ou na sua ideologia. Porque se a sua ideologia ela não é passiva de ser criticada, você se tornou um idólatra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, tanto as igrejas e as escolas e também o ambiente familiar, eles podem se tornar um lugar onde raízes de homossexualidade possam surgir desses lugares? Ou da onde vêm as raízes da sexualidade? Quando a gente está pensando aqui na construção da infância da criança, a gente sempre analisa, e aqui eu vou falar de forma meio que empírica, né? Das pessoas que eu já ouvi, das pessoas que eu já conheci, as pessoas que se relacionaram comigo.
E olha que não foi pouco, tá? 98% dos casos tiveram sexualização precoce. Ou abuso sexual. Abandono também. E aí essa pessoa, ela cria com uma visão da realidade deturpada. Ela não tem pontos de referência. E aí ela vai se construindo a partir do modo sobrevivência. Mas a gente tira a natureza que tem dentro do coração dessa criança e a gente sempre acha que não, ela está se desenvolvendo da melhor forma possível. Não, a gente precisa dos modelos. Nós precisamos de pai e mãe que façam a sua função ali social. Caso contrário, até o próprio Cristo não teria José para fazer a sua função. Sim. Então José estava ali por quê? Por uma questão específica. Deus disse, deixai pai e mãe, una-se a sua esposa, e os dois se tornem uma só carne. Há uma finalidade nisso em toda a construção do mundo. Não tem como tirar. O mundo só existe porque existe família. Se você tira a célula máter da família, óbvio que você vai dar espaço para outras construções. Mas, se a gente não olha sempre do início, aonde o pecado é o centro, a gente vai querer achar que a raiz da homossexualidade são esses fatores. Mas não. O pecado, nós temos um mundo espiritual extremamente influente, porque como uma criança de 7 anos assiste um filme pornô e recebe na sua mente que ela é uma mulher. Isso pra mim é uma seta maligna. Isso é uma inferência espiritual no nosso mundo. Isso não acontece? Claro que acontece. Nós não estamos vivendo um materialismo aqui. Nós somos espirituais, espiritualmente. Estamos aqui discernindo o que está acontecendo. As pessoas tendem a dizer que é possessão demoníaca. Não é isso. Mas há uma seta maligna que pode atingir a criança também, através de um desenho, através de uma imagem, através de um toque, através de um olhar, através de algo que ela vê, os pais nu, muitas das vezes, os pais tendo relação sexual. São várias coisas que podem acontecer que pode desencadear uma homossexualidade. São várias coisas, mas as pessoas querem que nós entendamos a partir da psicologia que isso é um desdobramento natural porque os animais também tem tendência homossexual. Mas os animais têm tendência ao canibalismo. E por que as pessoas não querem defender que umas às outras podem se comer? Tem animais que têm tendência à monogamia. Por que eles não defendem também que as pessoas deveriam ter tendência à monogamia? Eles só são seletivos com as comparações que desejam? Exatamente. Mas nós somos seres morais e temos capacidade de decisão sobre o que nós fazemos. E se comparar com um animal, só porque nós estamos num reino animal, chega a beirar a idiotice. Manda o animal construir um avião. Mas é porque na ideia de construção evolutiva, né? Eles acham que a gente passa por aí. E aí você olha assim e fala, cara, não tem muito sentido isso. Por isso que a gente volta num olhar teológico e a gente vai derrubando as estruturas aqui. Não. Quem é o pé na porta hoje é a teologia. Talvez a gente não entre com ela muitas das vezes, a gente entra com uma filosofia ou com qualquer outra coisa para dar o espaço, porque ela é demonizada. O Jonas Madureira, eu gosto de citar isso, ele diz que ela é a louca que está amarrada. Por que eles conseguiram jogar dentro dos ambientes acadêmicos a teologia como liberal? Cientificista, né? Que vai em busca dessa visão materialista. Porque essa não interfere na vida das pessoas. Essa deixa você viver como você quiser, que é a teologia liberal. Agora, confronto, né? não existe. Agora, a teologia em si, o Jonas Madureira vai dizer que ela é a louca amarrada, porque se você soltar ela nos lugares, nos campos universitários, você faz com que a louca comece a fazer com que as pessoas pensem na divindade. Em Deus, na eternidade, na vida, na morte, na ressurreição. Por isso que ela é amarrada, ela não tá nos campos universitários como todas as outras, porque ela é a que vai fazer as pessoas pensarem, colocar cada coisa no seu lugar. Mas a gente criou, né, uma ideia que as pessoas podem estudar tudo, menos um aprofundamento teológico.
Porque para criar massa de manobra é mais fácil com pessoas ignorantes. A gente vê isso propriamente dentro da igreja, onde as pessoas usam um texto bíblico isolado de forma completamente errada, que diz que a letra mata, mas o espírito vivifica. E a pessoa entra num viés onde ela pensa, não, então eu não posso estudar a letra porque isso vai me matar. Ou, na verdade, isso vai te libertar. Claro. Então, esse é o ponto. Uma das coisas que eu acho interessante dentro de todo esse contexto que você trouxe, aí principalmente da parte da sexualidade e da homossexualidade, a gente tem visto que, assim como a teologia, amplificando, ela pode levar as pessoas a conhecerem a verdade e essa verdade as libertá-las, como que a ideologia de gênero também tem um efeito em uma sociedade e pode estar gerando hoje, porque a ideologia tá ali, teoricamente está solta, né? Não é que nem a teologia que é a louca presa, né? A ideologia de gênero é a louca solta. Não sei se que ela pode, né? Não sei se essa é a melhor comparação, né? Mas, assim, eu vejo que a teologia, ela traz o processo de santificação, né? A ideologia de gênero traz o quê? Porque a teologia traz o conceito divino, bíblico, né? E a ideologia de gênero? Explica pra gente, provavelmente nessa parte da sexualidade, você tem esse domínio e você consiga trazer pra nós, como um especialista, essa parte de uma forma que as pessoas consigam compreender como que isso está se ampliando na sociedade, como que isso está dentro da casa dela, como que isso está na televisão, nos jornais, como que isso está se amplificando. Tem como a gente entender um pouco dessa parte da ideologia de gênero hoje para a realidade nossa aqui brasileira? Assim, eu disse um pouquinho no começo, eles vão colocando isso como uma nova ciência. O ser humano hoje é 3, né? Ele vai ter essa sua forma de se enxergar. Então, quer dizer que não necessariamente eu preciso viver da forma que eu nasci. Porque, como eu nasci, as pessoas querem que eu viva daquela forma. Mas só eu sei o jeito que eu quero viver. Só eu sei o jeito que eu quero ser feliz. Porque o que pressupõe aqui na sociedade a completude é a tal felicidade. E que pra gente, a gente tá olhando e pode ser que isso não seja realmente felicidade, porque as palavras são várias áreas desconstruídas. E quando a gente pensa nas palavras, elas também perderam o significado. A gente vai ver as pessoas dizendo, mas vocês não respeitam. Não, a gente respeita, mas a gente diverge. Vão dizer, vocês não amam, nós amamos, porque o verdadeiro amor, ele vai ser aquele que vai alertar para você os perigos que você pode incorrer nas suas decisões. Então nós amamos, o amor pressupõe isso. O amor não pressupõe aceitação, mas eles usam o amor como uma substituição da palavra aceitação. Mas não, eu não sou obrigado a aceitar tudo, mas eu amo todas as pessoas. E aí é jogo de palavra que a gente vai usando. Narrativa. Subversão da linguagem, que é chamado. Diante disso, eles usam essa palavra, que é o gênero, que é essa palavra incompreensível. Ela é subjetiva. Cada pessoa vai dar o nome que quiser para isso. Ou para como ela se vê, como ela se entende, como ela se percebe. De início era trans, agora virou não binário e assim vão entrando. Eu não sou homem, não sou mulher, mas aqui a gente tem tantos perigos, porque você pensa na linguagem neutra, né? A linguagem neutra, a linguagem de gênero tal, que eles querem usar neutro aí. Mas como você pode aplicar a lei para um cidadão que não se define nem homem nem mulher? Como? Cometer um crime, aonde que essa pessoa vai ser colocada para cumprir a sua pena? Nem juridicamente você tem espaço para isso. Eu não tinha pensado nisso ainda. Como você vai colocar ele? Entre as mulheres ou entre os homens? O que vai definir ele? A certidão de nascimento, sexo biológico, o quê? O que define? Você vai num lugar escolher roupa, o que define? Masculino ou feminino? A roupa você quer o quê? Qual é o modelo? Nós temos definidores na sociedade, como não utilizá-los? O que eles querem é desfazer, porque é uma sociedade patriarcal, opressora, machista, heterossexual. Esse é o problema. O problema central é o cristianismo. Porque essa ideia que a gente está demonstrando aqui é extremamente cristã, que é a defesa da monogamia, da heterossexualidade, do patriarcal. Aqui não é aquela forma opressora, né? Mas o pai, a mãe, os filhos, a ordem familiar natural. Esse é o problema político. Nós estamos numa guerra
política. E não parece, porque a gente usa as palavras... A gente não, eles usam as palavras bonitinha para enganar as pessoas e dizer que é empatia. Não, é que a gente tá fazendo isso porque nós amamos de verdade. Não, isso não é amor de verdade, isso daí é só maquiação da realidade. Porque o final disso é o desespero. Existem dados que demonstram que pessoas que transicionam de gênero, a possibilidade de desenvolverem depressão e se suicidarem é 40% maior. Então, mas se a solução do problema tá no corpo, por que não muda e o problema não é resolvido? Porque o problema é mental, você quer resolver com cirurgia? Não dá. Aí, quando a gente vai para um campo mais factual, racional, eles não querem ir para esse lugar, porque eles não interessa chegar numa razão, num lugar objetivo. Porque a objetividade não funciona. E aí eles vão usando disso para criar essa nova ideia e desconstrói, então, para tirar resistências daquilo que eles viriam como uma possível opressão. Então vamos criar uma sociedade mais livre. Apareceu um grupo nos Estados Unidos cantando, né? Vamos doutrinar as suas crianças. Vamos ideologizar as suas crianças. Mas eles estavam cantando bonitinho, parecia uma cantata de Natal. Nós vamos fazer eles se tornarem mais respeitosos. Nada. O intuito deles é fazer com que as crianças se abram para esse relativismo e elas vivem a destruição. Porque você tem a sociedade mais livre, com mais acesso, com mais liberdade, mas é a sociedade mais doente, que mais se suicida, que mais sofre os problemas do dia a dia, que tem a estima extremamente baixa. E aí, se é a solução, se é bom, por que não está solucionando? Porque nós estamos enxergando que o problema da sociedade é um problema diretamente com o Criador. Então, tirou Deus da parada, agora tira o ser humano da sua deidade, vamos dizer assim, em aspas aqui, né? A imagem e semelhança de Deus, você desconstrói, desconfigura ele, e aí você tem a capacidade de destruir a humanidade, fazer o que você quiser, que é o desejo deles, é a aniquilação, é o niilismo, né? É o nada. Para onde eles querem chegar? Você não tem lugar. Onde vocês querem chegar com tudo isso? Por que vocês querem fazer tudo isso? Eles não sabem, porque eles querem o quê? É a destruição do homem branco, hétero, europeu, que criou, que o cristianismo pavimentou? Mas desculpa, cara, que ignorância, não sabem de história? Eles não sabem que o lugar que mais proliferou o cristianismo foi na África e não eram homens brancos? Tipo, que loucura. Né? Mas aqui, ó, o homem branco, ele é opressor quando ele vai defender o cristianismo. Agora, quando Foucault, Rousseau, quando o Marx, todos esses homens brancos vão defender outra coisa, eles são bons? Tipo, que peso e duas medidas é essa? Essa é o desafio. Mas como nós precisamos interpretar a realidade? A partir das escrituras. Por isso que a teoria de gênero pra gente, ou a ideologia de gênero, ela é incompatível com as escrituras. Porque ela vai dar uma nova constituição do homem, uma nova criação de quem é o ser humano, contrário àquilo que a Bíblia já disse que nós somos. Por isso que nós utilizamos da perspectiva de interpretação antropológica, bíblica, para a gente conseguir dizer que isso aqui é só uma luta política que eles vão utilizar agora. Já destruíram o homem, tiraram a referência do homem, o senso de herói, pegaram as mulheres, empoderaram as mulheres, colocaram elas como super-heroínas, pegaram, desconstruíram os adolescentes e os jovens e arrebentaram eles e criaram entre as piores gerações que nós já vivemos, doentes, com um monte de problema emocional, com QI mais baixo do que os dos pais, que era a geração anterior, e agora eles chegam nas crianças, que é o último lugar, que é o último reduto que eles querem chegar. No entanto, eu tenho dito que não mexe com as crianças. Você quer viver a sua sexualidade, sua transgeneridade, quer viver como você quiser? Beleza, você tem o direito. Mas qualquer conteúdo de massificação de informação para criança e adolescente deveria ser violência. Porque você não pode falar para uma criança que ela pode ser o que ela quiser quando ela tem uma idade de 4, 5 anos, porque você vai gerar confusão. E aí você vê no Reino Unido, depois que começaram a fazer isso, a transexualidade aumentou 1000%. No Brasil aumentou demais, e quem aumentou muito foram as mulheres. Quem mais transiciona hoje são mulheres. E o que leva ela a transicionar? Porque ninguém investiga. Porque ninguém faz essa investigação. E a gente que saiu de lá tá dizendo, vai, joga real, a gente tá ligado. Quando começou? Quando foi o abuso? Quando tocaram em você indevidamente? Porque em sua grande maioria as meninas se sentiram violadas pelos homens e a armadura que elas usam para se proteger dos homens é a aparência de homem. Mas ninguém quer tocar nesse assunto?
Ninguém quer falar, ninguém quer trazer a realidade para discussão. E eu falo isso sempre, eu aponto, porque senão a gente tá lidando só com as percepções de alguém. E às vezes essa percepção da pessoa é incorreta, ela não sabe nem o que sente, não sabe nem dar nome às coisas, e a gente precisa voltar e falar, não, eu vou dar nome às coisas, eu vou dar um nome ao que você sente. O pecado, né? Motor, raiz que tá dentro do seu coração. Aí depois a gente pega todos os desdobramentos. Como que a homossexualidade afeta a família? Ela afeta? Não afeta? Como que isso tá se desdobrando aí nessa realidade que a gente tá vivendo hoje? Cara, vai afetar as famílias, né? E isso é inevitável. Mas tem família que vai ligar, tem família que não vai ligar. Como a família está afetada em si mesma, né? Família hoje virou algo difícil da gente conseguir pensar, porque novos modelos de família, nós temos novo modelo. Não quer dizer que nós apoiamos, né? É a sociedade. A gente tem o mundo ideal, filosoficamente pensando, e o mundo real. Filosoficamente, a gente queria que tudo estivesse perfeito, funcionando, pai, mãe, família, filhos, tudo bonitinho. Mas a realidade não é essa. Tem outros desdobramentos e tem mães solos que fazem um bom trabalho, conseguem chegar lá. Mas a gente vai ter dentro do ambiente cristão famílias que não sabem lidar com isso porque criam o filho achando que o filho é uma extensão de quem eles são. Querem o filho numa perfeição, querem mostrar para as pessoas que fizeram um bom trabalho, e o filho tá passivo da queda da humanidade e tem também ali o seu pecado original dentro do coração, tem as suas influências também e pode numa hora decidir viver a homossexualidade, a transexualidade ou coisa do gênero. E como lidar com isso? Cara, só existe uma forma, é o relacionamento, é o amor. Você pode não conviver na mesma casa, mas você precisa amar essa pessoa, porque o amor encobre uma multidão, né, de pecado. Ele vai fazer isso, ele vai fazer com que a pessoa possa chegar à conversão dos seus pecados e ser livre. Mas é um caminho simples? Não é. Mas é um caminho possível. Porque a gente tende a estigmatizar as pessoas da área da sexualidade como homossexual, por exemplo. A gente esquece que embaixo do que ele faz existe uma pessoa com pensamentos, vontades, desejos, ok? Mas existe alguém que a gente pode se relacionar, a gente pode viver, mas a gente não anda com uma placa dizendo que entrou o ladrão, entrou a prostituta, entrou o roubador do dízimo. A gente não coloca a placa na cara dos irmãos na igreja. Agora, quando é na parte da sexualidade, porque o movimento político fez um pecado se tornar um padrão social, a gente quer inferir isso no pensamento do cristão. Que é aqui que eu falo pra você que eu não aceito quando as pessoas querem dizer que eu sou o que eu não sou. Porque eu sei quem eu sou. Então eu não vou andar com rótulos, com placa, com alguma coisa dizendo o que eu sou, porque as pessoas querem me definir pelo que eu fui e pelo que eu fiz. Não. Eu preciso saber quem eu sou. E quando a gente pega as famílias e querem definir essa pessoa só por conta da orientação sexual dela, eu acho que isso é um problema. Porque ela pode ser uma excelente pessoa, ela pode ser um excelente filho, quando na maioria dos casos, cuidar dessa mãe a vida toda. E aqui é uma questão no caráter dessa pessoa, né? Na personalidade de quem ela é. Que não faz com que ela se torne um monstro porque ela tem atração por pessoas do mesmo sexo. A gente quer que ela se converta? Quer. Mas ela, como adulto, tem o direito de viver a sua vida. E tem o direito de ser amado. A gente precisa de equilíbrio. É importante, eu acho, isso, né? Porque, na verdade, existe a militância e existe aquela pessoa que ela se titula homossexual, mas ela não quer militar, ela não quer criar confusão com ninguém, ela quer viver a vida dela. E óbvio que nem você falou, nós queremos que essa pessoa tenha um relacionamento com Deus, que ela conheça Deus, mas o que as pessoas estão fazendo hoje é colocar todo mundo dentro do mesmo saco, chacoalhar e achar que tudo é a mesma coisa. Não. E não é por aí. Não. Então, onde é que realmente está a ameaça? E como é que realmente... Contra quem realmente as pessoas devem lutar? Ou contra o que as pessoas devem lutar hoje? A ameaça está na propaganda. A nossa luta é contra a propaganda massificada.
Se você tem uma forma de você massificar uma informação política para as pessoas, é aí que a gente precisa lutar. A gente não precisa lutar contra o indivíduo. A gente luta contra o pensamento, é o que a gente está fazendo aqui. Porque existe uma massificação trazendo isso como uma normatização. E biblicamente, teologicamente, a gente fala, não é esse o caminho. É aqui a nossa luta. Mas agora com a pessoa, não, eu amo a pessoa, me relaciono com a pessoa, eu vivo com a pessoa, eu vou para casa de uma minha amiga, somos amigos há mais de 20 anos. E eu não fico o tempo todo dizendo pra ela, eu amo ela porque ela é minha amiga. A gente não tem nada em comum, nem o pensamento mais. Vivemos vidas opostas, mas eu tô ali pronto pra poder demonstrar que eu amo a vida dela, indistintamente. Eu tive uma história. Eu tive uma amiga esses tempos que depois de 10 anos, né, que eu tenho de caminhada, vai fazer mais ou menos uns 8 meses, ela um dia de tarde me ligou e falou pra mim, eu quero que você fale pra mim quem é o seu Deus. Amigo, pastorzão, isso é um gol na linha de pênalti sem goleiro. Eu vou fazer o gol. Porque ela tá perguntando pra mim e eu vou responder. Ela me deu o espaço. E ali é o momento que eu coloquei todos os outros no seu devido lugar de inexistência. Só existe um Deus, Criador dos céus e da terra. Só existe um. Só existe um nome dado aos homens para qual nós sejamos salvos. E o nome é de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não existe salvação fora dele. E eu consegui aplicar isso na vida dela. O resto, quem vai fazer é o Espírito Santo. Porque não é pelo muito falar. Crente fala demais. Fala aí sem saber muitas das vezes o que tá falando. Às vezes é ignorantão, mas quer falar. Porque a Bíblia condena. A Bíblia condena muitas coisas que a gente faz. Mas a gente não entra com a condenação. Nós entramos com a exposição da mensagem do Evangelho. Vocês estavam nus? Estavam escondidos? Deus sabia onde eles estavam. Eles tentaram fazer uma folha de figueira. Deus foi e preparou ali uma pele de animal, já dizendo, vocês estão achando que vocês erraram aqui, mas antes da fundação do mundo, o cordeiro já tinha sido imolado. Antes da fundação do mundo, ele já estava preparado. A graça não aparece no Novo Testamento, ela aparece lá atrás, quando o cordeiro já tinha sido sacrificado. A gente tá... O papo tá bom. Vocês estão vendo que o negócio tá bom. Mas, infelizmente, a gente tem que caminhar para a reta final. Mas, assim... Deixa eu fazer só uma pergunta para ele, Douglas, rapidinho. Eu tenho mais perguntas também, pode fazer. Tem mais também? Tem. Bom, eu gostei muito, Robert, do que você falou sobre o oposto do comunismo no seu capitalismo e seu cristianismo. Eu tenho essa visão também. E eu vejo que as igrejas, elas ainda pecam muito nesse sentido, né? De não ter um trabalho voltado para a sociedade de fato, para a transformação das pessoas de fato. Qual que é o conselho que você daria? Eu sou um pastor, eu tenho uma igreja. Qual conselho você me daria para que eu possa discipular melhor as pessoas, para que elas possam ser esses agentes de transformação na sociedade? Eu diria, eu já disse isso, mas eu começaria no elementar. Eu vou ensinar vocês a lerem e entenderem. Porque o povo não sabe. Começa pelos pastores, né? O povo não sabe, os pastores também. Eu tinha 15 anos de evangelho, de conversão e de progresso até me tornar pastor e tudo mais. Então, 15 anos ali, ensinando as pessoas e tal. Tem poucos anos atrás que eu percebi que eu precisava ir atrás de um cara que nem Roberto, que nem o Luiz Saião, que nem Augusto Nicodemos, que nem Hernandes Dias Lopes, que eu precisava conhecer pessoas que realmente iam me trazer uma percepção e uma visão das escrituras que me fosse trazer clareza e que não me deixasse na superficialidade. Porque eu percebi como pregador do evangelho, depois de 15 anos, mais de uma década, que eu achava que eu sabia alguma coisa. E quando eu olhei, eu percebi que eu não sabia nada. Mas você teve ainda a humildade de enxergar isso. Então, e agora tem gente que não, tá dando certo. Exato. Por que eu preciso fazer isso se o caixa da igreja tá com então, bastante mas não dinheiro? é porque tá dando certo que é o certo de Deus. Tá dando certo. Mas é o certo de Deus? Não. Então, esse é o ponto. O que eu percebi? Eu percebi que não era só sobre mim, mas eu teria responsabilidade sobre as pessoas que eu estava formando e que eu não deveria falar algo que lhes agradava apenas com o objetivo de mantê-las presas a mim como minhas ovelhas dentro do meu curral, mas que eu tinha que preparar elas para os lobos. Então, assim, nós vivemos numa sociedade onde o individualismo, o egoísmo, a vaidade
E tudo aquilo que a gente sabe hoje que domina o homem, conforme a gente tem a própria escritura validando isso, é necessário que o homem se esvazie de si mesmo, conforme Filipenses capítulo 2 fala. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo, Deixa tomando ele forma dar minha resposta, de Deus. homem. Ó, Desculpa, amigo. ó, Vai, conclui. vamos lá, amigo. 2 pontos. Que eu gosto sempre dos 2 pontos, né? Como batista eu diria 3, mas são 2. Eu gosto de colocar assim. As pessoas deveriam aprender um conteúdo mais enriquecedor em várias áreas, se possível partindo da igreja, e depois elas deveriam ter ambientes de troca sadios, que é a comunhão. Então, sentar na mesa e discussões, como você viu eu e o Rick ali, né? Discussões nesse nível, onde a gente vai entrando em assuntos, construindo, ouvindo, aprendendo a interpretar o que o outro fala para chegar numa conclusão. A comunhão dos santos faria isso de forma objetiva. Mas a gente está tão ligado na liturgia, do horário do culto, do funcionamento do culto, de como o culto funciona, que a gente se esquece que a igreja é além disso. A gente olha pra Paulo e a gente olha pra Pedro, era isso. Isso é muito forte, assim, Deus tem colocado isso muito no meu coração, a respeito de comunhão, de fato. E eu vejo que a transformação, ela é potencializada quando ela vem de pessoas para pessoas, como a gente incendeia uns aos outros, Exato. né? Eu tô nessa mudança de volta para São Paulo justamente por conta disso. Porque o ambiente de São Paulo me incendeia o coração, ele me dá fome, sede, vontade de Deus. Porque o ambiente que eu estou inserido, os ministros, os pastores que eu estou inserido, me provocam a querer mais. Eu preciso fazer mais, Eu preciso estar com eles, a gente precisa passar mais tempo juntos. Nós precisamos nos ouvir, nós precisamos nos levantar questionar. as questões, nos questionar, fazer as análises, que assim a gente vai crescendo. Mas as pessoas criaram afiando o ferro. um espaço pouco democrático aqui, onde as pessoas têm liberdade, porque é uma ditadura as igrejas hoje. Eu mando e vocês obedecem. Não é isso. A gente saiu da igreja católica porque achava que o Papa mandava e agora a gente criou trocentos papas aí que ditam a regra. Como batista, os batistas eles têm uma organização denominacional muito bom. Eu gosto, porque é o espaço. Quem manda é a assembleia. Pra mim isso é muito funcional. O pastor não vai conseguir mandar nunca, porque se a assembleia quiser, tira ele não é dono. Ele tem uma diretoria que tá ali para decidir financeiramente, e a igreja também. Ele tem uma junta de diáconos que vão decidir coisas com ele, como vai ser o serviço da igreja, mas ele tem um corpo de seminaristas, de futuros pastores que estão ali para decidir com ele também. Então é um ambiente para mim tão sensacional, confortável, né? Que é muito. Eu acho que a gente precisa trazer coisas que a gente olha, funciona, é bom fazer as adaptações, ter a humildade, depois de 15 anos, entender que dá para melhorar, dá para aprender, dá para ir mais distante, dá pra gente sair desse lugar só do sobrenatural e entender que o conhecimento, o domínio, o pensamento também é sobrenatural. Agora, uma pergunta que vem a calhar com a realidade que a gente tem vivido hoje, que é: a religião e a política se mistura? Como você tem visto isso hoje? Porque a gente sabe que a política ela tem um grande papel aí, influenciador em todas as ideologias e todas essas questões, né? Assim como a religião, ela também defende ali o seu ponto de vista, o seu credo. Como que você vê hoje a realidade que está sendo discutida em as pessoas, elas não misturarem ou misturarem? A religião e a política se misturam. A igreja e o Estado não se misturam. Tá. São coisas diferentes. A igreja você não coloca ela para dominar sobre a sociedade, porque isso não é para isso que nós estamos aqui. Mas agora a igreja influenciar a sociedade e mudar a política é extremamente natural. Ela tá aqui para isso. Ela tá aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Ela tá aqui para não fazer a negociata. Ela é o balizador da verdade, ela que tá apontando o caminho. É nela que as portas do inferno não prevalecem.
ela é sempre, em todos os ambientes, ela é a resistência. Até na guerra, ela está sempre aberta, pronta para que as pessoas possam entrar e participar dela. O problema é que a gente, quando entra e começa a apresentar, falando, não, nós estamos aqui, nós incomodamos. Aí querem jogar a gente no lugar do anonimato. Você fica quieto dentro da sua igreja, você não fala nada. Você não pode opinar, não. Nós estamos aqui e nós entendemos o quê? Que os pastores vocacionados, que o melhor lugar para eles atuarem é no pastorado. Mas agora tem cristãos dentro das igrejas que a vocação dele é política. Ele tem que estar lá. É a obrigação dele, cada qual na sua vocação. Então nós não podemos ter nem o dualismo, né, e enxergar não só o bem e o mal, essa luta, porque isso daí é extremamente herético, né, essa luta. Tem mal nos dois lugares. Não é a perfeição do conservadorismo que vai fazer a sociedade viver qualquer coisa. Porque o conservadorismo, como filosofia, também é corrompido. Uhum. É a igreja que vai estar posicionada ali defendendo o que é justo. E aí a justiça depende o lado que ela pende mais. Se é uma justiça que busca ajudar as pessoas ou uma justiça que busca os seus próprios benefícios. Tudo hoje que a gente olha é poder. Por isso que a igreja é a denunciante. Ela não se mistura com o Estado. A igreja não. Mas a religião, sim. Não é que a gente está dizendo... Não tem como você tirar de um parlamentar cristão a sua cosmovisão. Você quer que ele jogue a sua cosmovisão no lixo? O ateísta não faz porque ele precisa jogar. E quem disse que o ateísmo não é uma religião? Como não mistura? Está misturado. Ainda que ele é materialista. Ele é religioso porque ele crê nisso. Como você vê pastores que hoje estão ingressando na política? Assim, eu acho que a melhor forma de você atuar é no pastorado, mas talvez o pastorado não atende às expectativas dele e ele acha que ele pode ser alguém que vai atuar fora da igreja. Aí eu tenho muitas ressalvas. Por quê? Se ele não é um atuante para benefício da sociedade, se ele não faz justiça social, se ele não tem nada dentro da igreja dele para que beneficie a classe mais oprimida, ele vai fazer o que na política? Ele nem começou a fazer política. Ele não entra na política para fazer, ele já faz isso. Ele não entra para tentar ajudar, ele já faz. E é só um reflexo do que ele faz. Mas o que acontece? As pessoas vão para lá porque elas querem poder. Na sua grande maioria, né? Elas querem estar sentadas naquele lugar. E aí elas querem estar ali. E eu não sei, eu tenho ressalva. O meu pastor hoje, que eu congrego com ele, foi entrar na política. Mas eu vejo o que ele faz. Ele sempre foi um atuante, ele sempre fez a política do serviço. E agora, se ele faz o serviço com um dinheiro, ele sabe que tem dinheiro disponível do Estado que pode voltar para a população. Ele utiliza desse dinheiro, óbvio, está disponível. Então ele quer mais fazer, ele quer aumentar o que ele já faz. Ele não quer começar a fazer o que ele não faz. Legal. Agora, a gente indo para a reta final, eu tenho uma pergunta que eu acho que... Senão o pastor Flávio arranca meu pescoço. É bem importante aqui, a gente está chegando na reta final já, mas como que a sociedade, como que as igrejas, elas devem se preparar para essa nova realidade que a gente está vivendo hoje, de tantas pessoas que estão, por exemplo, na homossexualidade e que precisam encontrar um caminho aí, que querem encontrar um caminho de volta. Por exemplo, você falou do Flávio. O Flávio é uma pessoa que está fazendo um trabalho extraordinário para acolher essas pessoas que estão confusas algumas vezes, que querem mudar sua mentalidade, que querem mudar sua vida. Você está fazendo esse trabalho, o Riquelmo está fazendo esse trabalho. Como que a sociedade, como que as igrejas podem se preparar para receber essas pessoas sem entrar num liberalismo ou exceder os limites? Como que faz? Pastor, o que a igreja precisa fazer é ela ser honesta. Ela precisa, da mesma forma que ela prega Romanos 1 para evidenciar a homossexualidade, né? E evidenciar ali o homem que deixou a Deus e se entregou às suas paixões, à idolatria, ela precisa ser a mesma igreja que no capítulo 2 vai olhar para a cara dos crentes e vai dizer: e você que julga o seu irmão que faz tal coisas, como você condena ele se você também faz essas coisas que você condena?
Essa igreja não pode ter 2 pesos e 2 medidas, ela precisa ser honesta. Do mesmo modo que ela tem a possibilidade de condenar uma prática imoral, ela tem que condenar todas. Se ela for, biblicamente, condenar a imoralidade sexual de toda a igreja, o homossexual não vai se sentir atacado e nem ferido. Ele vai entender que aquilo ali é só mais um do fronte de ataque que um pastor tem no momento da pregação da mensagem para o arrependimento. Então ele não é menos nem mais do que os outros. A gente precisa igualar as pessoas. Se a gente igualar, a gente vai parar de querer encontrar formas ou jeito para lidar com o ser humano. Todos somos iguais. Não altera. Só porque um tem uma inclinação de atração por homem e outro por mulher, não altera o centro da questão, que a mensagem do evangelho precisa encontrar o coração caído. Quando ela encontrar, aí a gente dá a resposta e a gente vai discipular todas as pessoas, indistintamente de por quem ela sente atração. A gente vai discipular ensinando ela o mesmo caminho que deve ser feito para qualquer outra pessoa. Se a gente tratar as pessoas com igualdade, a gente vai conseguir falar numa linguagem geral. Agora, se a gente criar métodos para pessoa A e pessoa B, a gente não vai conseguir conversar. Porque daí a gente acha que precisa ser feito só de uma forma. Eu não acho que é assim. Eu acho que a gente precisa ter sabedoria e entender que a gente não pode deixar o homossexual no lugar de vítima e também a gente não pode deixar ele também no lugar do pior dos pecadores. Ótimo. Se a gente não fizer esse equilíbrio, a gente vai sim tratar ele com diferença quando não devemos tratar com diferença. Porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. O pecado dele só tem consequências diferentes que precisa ser lidado. Eu tenho falado isso muito. 98% das pessoas na sociedade são hétero. 98%, ok? Então a gente tem um dado aí de 2% da população tem uma variante aí de sexualidade. Sendo assim, pastor, o inferno vai ter mais o quê? Heterossexual. E por que a gente gasta tanto tempo com 20 meninos, talvez de uma igreja de 1000 membros, para falar de homossexualidade? Às vezes é preconceito mesmo. Aproveitando o gancho, você e eu falamos um pouquinho antes ali nos bastidores a respeito do celibato. Sim. Essa garotada toda aí que tá começando, que a gente sabe que tá entrando nessa vida sexual, nessa vida de sexualidade, como que essa turma que é solteira, que tá começando, deve lidar com isso e como que eles podem, esses jovens cristãos, eles podem prevenir que eles acabem pastor, passando os limites, tomando decisões erradas. Quando o celibato é um caminho bem mais sério, né? É uma decisão que a pessoa tem de viver exclusivamente para uma função. O que a gente precisa trazer para os nossos jovens, para que eles entendam que é maravilhoso desfrutar, é do ser solteiro. Ser solteiro para a glória de Deus. Ser solteiro para dedicar mais tempo a fazer a vontade de Deus. Os jovens sofrem porque eles não usam da sua força, da juventude, por uma causa. Aí eles estão tentando achar um lugar para colocar essa força, porque eles são mais usados na militância. Porque as trevas sabem que o jovem tem força, mas dentro da igreja a gente quer privar eles, para que eles não vão para a balada à noite, para que eles não transem, para que eles não façam um monte de coisa, mas a gente não utiliza eles, os jovens solteiros, mais ainda, para que eles façam as coisas do Senhor. Só existe uma finalidade para você ser solteiro, e é servir a Deus. Porque se Deus não for o centro da solteirice, você vai buscar outro lugar para você tentar se sentir completo. Agora, quando Deus se torna o padrão central para que a gente tenha a felicidade aqui e completude, a gente vai entender que existe uma fase para tudo. E o solteiro, ele pode pegar o bolo inteiro, tocar várias pessoas e ter maior liberdade. O casado não. Ele tem uma fatia do bolo que ele precisa prestar mais atenção, que ele precisa cuidar mais, que ele precisa estar mais fixo. O solteiro não, ele pode flexionar, ele pode estar aqui, ele pode estar ali. Eu tô aqui, minha casa tá parada em Brasília, mas eu tô aqui. Já tô aqui em São Bernardo, tô em Mogi, tô ali, tava em Itanhaém, tô em movimentação, vou para Osasco. E é uma facilidade que o solteiro tem maior. Mas se o solteiro não canalizar sua força para fazer aquilo, que é uma vocação, algo que faça com que ele se sinta bem e feliz, a gente vai, muitas das vezes, pegar essa força e ele vai canalizar isso na pornografia, na sexualidade precoce e em tantas outras coisas. Por isso, dá para ser solteiro feliz para a glória de Deus.
se o padrão mesmo, né? E aqui Deus deu o padrão do casamento, né? Mas a gente tem um exemplo de Jesus, que Jesus foi solteiro durante toda a sua vida. E o apóstolo Paulo também disse que se você se controla, dedica a sua força a fazer a vontade de Deus. Cuide das coisas de Deus. Mas se você está se abrasando, você deve casar. Só que numa sociedade sexualizada, a gente tem aí a potencialização do sexo precoce e a gente tem também o não casamento como um padrão. Aí a gente tem que ter um equilíbrio necessário para encontrar o lugar onde eu entendo, não. Eu vou viver, vou me descobrir, vou me conhecer, vou amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, no momento correto, eu vou pensar em casamento. Mas as pessoas, ainda mais que saíram da homossexualidade, pensam em casamento como aprovação social. Aí é burrice. Burrice, não sabe nem o que é, nem quem é. E vai já querer colocar uma outra pessoa sem nem se descobrir. Aí o cara casa mal, depois de 2 anos deixou filho, esposa e tá com outro homem. Então, se descubra, se conheça, se investigue, se analise, se perceba. Ame a Deus, ame o próximo, sirva a igreja, entrega a sua juventude para ser queimada em favor daquilo que é agradável mesmo a Deus nesse sentido. E depois, viva cada momento o tempo proposto por Deus. Então, há tempo de ficar solteiro, há tempo de casar, há tempo de morrer, há tempo para tudo. Então, dedique, seja solteiro e seja um bom solteiro para a glória de Deus. Glória a Deus. Esse foi Robert Diego, meus amigos. Deus abençoe. Pastor. Quero só pedir uma mensagem agora final, que a gente sempre deixa aqui para o podcast Espiritualmente, que é: qual a mensagem você gostaria de deixar para o mundo? Pode falar para sua câmera. Hoje, uma mensagem para o mundo? Qual a mensagem você gostaria de deixar para todos eles? É que parece que é clichê, né? A gente dizer ame a Deus sobre todas as coisas. Parece que é aquilo que as pessoas vão dizer. Mas não perder Deus de vista e a contemplação do nosso Deus, que ele é relacional e pessoal, é o centro da nossa vida, porque ele sempre vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, ter isso em mente, que Deus está, ele é a nossa companhia para todo momento da nossa vida, vai fazer com que a gente contemple a eternidade e a gente sempre se lembre que não somos daqui. Muito bom, essa é a mensagem de Robert Diego para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado a você, pastor. Pela sua participação. Foi muito enriquecedor. Nós crescemos espiritualmente. Falo muito, né? Não, mas é bom. A gente tá aqui para ter um microfone para falar. Assim que é bom. A gente diverge, a gente debate, a gente, né, entra ali num conflito e é isso. Eu acho que é isso que faz a gente crescer. É o ferro afiando o ferro. Sem dúvida. É o confronto que nos leva ao crescimento. Aquilo que não nos desafia não nos faz crescer. E aonde é que as pessoas te encontram nas tuas redes sociais para acompanhar o seu trabalho? Instagram é robert.diego e no YouTube Robert Diego. Aí vocês colocam lá, vocês vão ouvir minha história inteira. Procurem, né, vocês que não me conhecem, que eu tenho certeza que vocês vão chegar um pouquinho mais próximo, né, daquilo que eu sou, né, mas vão entender da onde eu vim. Então tá bom, então siga ele aí nas redes sociais. Foi um prazer estar com todos vocês. Lembra de vir aqui embaixo, apertar o botãozinho de inscrever-se, apertar ali o sininho para você ser notificado para todo o conteúdo novo que nós postarmos aqui. E você está ali 100% ligado todas as quintas-feiras às 20 horas para você participar aí da estreia do Espiritualmente Podcast. Vem aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube mesmo, no seu WhatsApp, no grupo da igreja, no grupo da família, porque um podcast como esse com Robert Diego não pode ficar parado e nem no anonimato. As pessoas precisam conhecer um pouco mais da história dele e conhecer um pouco mais sobre o nosso Deus. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e a gente se vê no próximo Espiritualmente Podcast. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau.